Mesmo com o retorno de Dom Pedro I a Portugal, seus filhos continuavam a frequentar a fazenda. Como se sabe, a família imperial, e especialmente Dom Pedro II, eram muito cultos e amantes da literatura e das artes. Por isso, promoviam diversos bailes e saraus no Palácio Real. A fazenda era tão importante para a corte que foi o primeiro lugar a inaugurar o serviço público de correio, que a gente conhece hoje como entrega de correspondências em casa. Foi lá também que se instalou o primeiro telefone do país, para que o imperador Dom Pedro II pudesse se comunicar da fazenda para o Paço de São Cristóvão. O período do Segundo Reinado foi muito importante para o legado arquitetônico de Santa Cruz. Dom Pedro II inaugurou nessa época a estação de trem de Santa Cruz e também o matadouro público do bairro, que abastecia toda a cidade do Rio de Janeiro de carne, fazendo com que muitos trabalhadores e operários migrassem para lá. Dessa época, resultaram um conjunto de construções arquitetônicas e urbanas de grande valor histórico e cultural, como, por exemplo, vemos aqui nessa imagem, o Matadouro Público de Santa Cruz, ou as ruínas, que ficam hoje no Largo do Bodegão, a Estação Ferroviária de Santa Cruz e o Solar dos Araújos. Podemos também incluir nessa lista de bens tombados pelo IPHAN o Palacete Neoclássico da Princesa Isabel, antiga sede do Matadouro Público de Santa Cruz. Outra preciosidade do bairro é a Fonte Wallace de Santa Cruz. Essa fonte faz parte de um conjunto de fontes doadas a alguns países pelo filantropo inglês Sir Charles Wallace. Ela foi feita em ferro fundido pelo escultor francês Charles Le Beau. Ela representa as virtudes eternas, que são a bondade, a caridade, a sobriedade e a simplicidade. O objetivo dela era levar água potável à população do bairro. A localização da fazenda sempre foi de grande interesse estratégico. Sendo assim, com a proclamação da República e a expulsão da família real do Brasil, o Palácio Imperial de Santa Cruz ficou sob a posse do Exército, que abrigou ali suas tropas militares, acrescentando mais um andar ao prédio, onde hoje funciona a sede do histórico Batalhão Escola de Engenharia, ou Batalhão Villagrán Cabrita, como também é conhecido. Podemos observar na imagem um dos marcos imperiais que estão em Santa Cruz, na Praça Ruan, em frente ao antigo prédio do palácio. O maior legado republicano foi, sem dúvida, a criação do Distrito Industrial de Santa Cruz e a inauguração do famoso hangar do Zeppelin. Santa Cruz foi o bairro escolhido para abrigar um dos maiores dirigíveis da época, capazes de realizar viagens internacionais. O dirigível fazia a ligação entre o Rio de Janeiro e a Alemanha e tinha uma escala na cidade de Recife. Os dirigíveis eram enormes, chegando a medir 245 metros. Ao todo, foram realizadas apenas 9 viagens. Por motivos de segurança e alguns acidentes, o andar foi desativado e incorporado à Força Aérea Brasileira. Depois disso, ele recebeu o nome de Bartolomeu de Gusmão. Hoje, ele abriga caças da aeronáutica. E devido à grande importância histórica para a nossa cidade, foi tombado como patrimônio pelo IPHAN. Porém, não é aberto à visitação. No aeroporto Bartolomeu de Gusmão, também fica o monumento em homenagem à aviação brasileira projetado pelo nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer. Sobre a importância do Complexo Cultural de Santa Cruz para a memória e a identidade do bairro, podemos dizer que aprendemos algumas coisas, não é mesmo? Aprendemos a entender a origem da nossa região, como ela se desenvolveu, quem a frequentou, por que de tantas referências à família real em suas ruas e construções. Entendemos também o que foram os patrimônios tombados e a sua importância para a nossa história e cultura. Compreender a nossa história, respeitar, valorizar e preservar esses bens
é de muita importância para que futuros moradores e estudiosos conheçam a nossa região. Aprendemos na aula de hoje que o patrimônio histórico e cultural material de Santa Cruz é formado, entre outros, pela Praça Ruão, pelo Quartel Vilagrã Cabrita, ou antigo Palácio Real, pelos marcos imperiais da Estrada Real, pelo Matadouro Público de Santa Cruz e o Palacete Princesa Isabel, pelo conjunto das casas da Vila Operária e a Estação Ferroviária, pelo Solar dos Araújos, a Fonte Wallace, o Largo do Bodegão, o Complexo do Hangar da Base Aérea de Santa Cruz e também pela Ponte dos Jesuítas. Embora não tenham sido destacados na aula de hoje, é muito importante lembrar que o patrimônio histórico e cultural de Santa Cruz também tem seu aspecto imaterial, preservado e vivido através das experiências, tradições e costumes da população. Entre alguns, podemos citar as lendas da Fazenda Imperial, as lendas do Matadouro Público, a Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz, a tradicional Festa de São Jorge, que acontece no Largo do Bodegão, e também as tradições carnavalescas, como o concurso de coretos e os cloves, figura tradicional do Carnaval da Zona Oeste. E quem é que cuida desse patrimônio? Como podemos acessá-lo? Listei aqui alguns dos principais responsáveis pela gestão e preservação do patrimônio de Santa Cruz. São eles: o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, o Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro, Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, Biblioteca Popular Municipal Joaquim Nabuco, Rio Patrimônio da Humanidade, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Área de Preservação de Área Cultural de Santa Cruz, a APAC. E, claro, por último, mas não menos importante, todos nós, que devemos, sim, cuidar, valorizar e preservar toda essa riqueza da nossa história e cultura. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido um pouco mais sobre a importância cultural e histórica do bairro de Santa Cruz para a formação da nossa identidade e da história da nossa cidade. Um grande beijo e até a próxima!